Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu vim falar para você sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6343, Distrito Federal. Essa ADI, ela foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade e pretendeu atacar dispositivos das medidas provisórias 926 e 927/2020. Vamos à história para a gente contextualizar. Essas duas medidas provisórias, elas fizeram alterações na Lei 13.979 de 2020. A 13.979, ela é justamente a lei que trata das medidas de enfrentamento da pandemia Covid-19 nas questões da saúde pública, né? Do nosso surto aqui. Após a aprovação desta lei pelo Congresso Nacional, com toda a tramitação de uma lei ordinária, veio o presidente da República e expediu as duas medidas provisórias, 926 e 927, falando sobre diversos temas, inclusive limitando as medidas de quarentena e isolamento dos estados e municípios e as medidas restritivas de trânsito e transporte a ordens, a orientações, a autorizações de órgãos federais, Anvisa, Ministério da Saúde e outros órgãos. Aí o que acontece? Essas duas MPs, 926 e 927, elas não foram aprovadas impondo essas restrições de maneira aleatória, elas têm uma base. Qual é a base, Karina? O artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. O artigo 22 fala das competências privativas da União. Ele diz, compete privativamente à União. Privativamente e não exclusivamente, tá bom? Compete privativamente à União, inciso 11, legislar sobre trânsito e transporte. Então, realmente, cabe à União legislar sobre trânsito e transporte, e este artigo, lá no parágrafo único, ele diz que a União, por lei complementar, poderá delegar matérias específicas neste artigo, ou seja, também a matéria do inciso 11, trânsito e transporte, poderá delegar, por lei complementar, a estados e também ao Distrito Federal, porque a gente combina esse dispositivo com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição. Então, a União poderia, através de lei complementar, delegar aos estados e Distrito Federal, mas ela não aprovou essa lei complementar, então, em tese, é só ela que legisla sobre trânsito e transporte. Mas, nesta ADI 6343, o partido Rede argumentou junto ao Supremo que neste caso específico do combate ao coronavírus, das medidas de enfrentamento dessa pandemia, sem precedentes na história recente do direito constitucional brasileiro, a Constituição de 88 não presenciou uma crise como esta, impor aos estados e municípios a sujeição a ordens de órgãos federais, de diversos órgãos, com a necessidade de apresentar documentos e toda a burocracia, iriam impossibilitar, essas medidas burocráticas, iriam impossibilitar as ações efetivas e urgentes de estados e municípios, ok? O Supremo Tribunal Federal, por maioria, sendo voto vencido o ministro Marco Aurélio Mello, que entendeu que deveria haver uma ação nacional, uma padronização vinda da União Federal para as medidas de restrição. Ele foi o único que votou dessa forma. Então, por maioria, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, neste caso, os estados estão liberados entre aspas, peraí, porque a gente comenta sobre isso, liberados para estabelecerem medidas restritivas de trânsito e transporte nessa época de pandemia, não se sujeitando a determinações ou autorizações de órgãos federais, mas estando sujeitos a orientações, a determinações de órgãos técnicos e científicos na área de saúde, ok? E observando o princípio da proporcionalidade, evitando abusos. Praticamente todos os ministros em seus votos fizeram esse comentário, essa observação, que não pode nenhuma medida restritiva de trânsito e transporte impedir o trânsito e o transporte de pessoas em serviços essenciais e alimentos, medicamentos e demais serviços essenciais, ok? Inclusive o ministro Alexandre de Moraes comentou que as medidas de restrição devem ser coordenadas entre os entes federados, cada um nas suas competências, ok? E que a União, sim, detém a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, mas não detém o monopólio, certo? E que os estados, neste momento,
eles podem sim tomar as medidas emergenciais para proteger as suas populações dentro das suas competências e dentro dos seus territórios, ok? Esta decisão do Supremo, ela é um divisor de águas para o entendimento que a gente tem histórico das decisões do Supremo sobre a competência para legislar sobre trânsito e transporte. A gente tem historicamente, e eu posso listar aqui, passar o resto do vídeo listando para você, ações diretas de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal se posicionou mantendo na mão da União, porque assim diz o artigo 22, inciso 11, a competência para legislar sobre trânsito e transporte. Eu trouxe até umas anotações aqui de umas rapidinho. A gente tem, por exemplo, a Lei Distrital 1925 de 98 do Distrito Federal, obviamente, que é aquela lei que impunha aos condutores de veículos acender a luz interna do veículo quando passassem blitz de polícia, enfim. Foi ajuizada a ADI 3625 e o Supremo Tribunal Federal considerou essa lei distrital inconstitucional porque o uso das iluminações, o uso dos equipamentos, dos acessórios de veículo, se é para ligar seta, se não, se é para ligar a luz interna ou não, é competência da União legislar. A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, ok? Um outro caso é uma lei estadual do Mato Grosso, Lei 6.908, que disciplinava sobre o uso daquela película em sulfilme nos veículos. Também não é competência do Estado legislar sobre isso e na ADI 1704 o Supremo declarou essa lei estadual inconstitucional. E a gente tem também uma lei municipal em redenção, que também disciplinava sobre questões de trânsito e, neste caso, redenção no estado do Pará, tá? Eu falei redenção sem dizer qual é o estado, porque eu conheço o estado do Pará e sei que esse município é no sul do Pará, só que essa lei, ela afrontou o dispositivo da Constituição Estadual, que repetia o dispositivo da Constituição Federal, e foi no âmbito do TJ Pará que ela foi declarada inconstitucional. E, por fim, eu vou comentar com você que diversas leis municipais, estaduais e distrital, porque o Distrito Federal também já fez lei dessa natureza, e aí eu não vou citar os números agora, elas disciplinaram a profissão, o ofício de motoboy, motoservice, mototáxi, e todas essas leis, elas bateram na porta do Supremo através de ações diretas de inconstitucionalidade, que elas foram levadas, né, para serem analisadas pelo Supremo, e o Supremo declarou essas leis inconstitucionais, porque só quem poderia legislar sobre motoboy, mototáxi, motoservice seria a União, porque é trânsito e transporte, ok? E aí, por que, Karina, que o Supremo fazia esse entendimento, essa aplicação da jurisprudência com base no artigo 22, inciso 11? Porque quando a gente fala da distribuição de competência dos entes federados lá na organização do Estado, a gente vai usar a teoria da predominância dos interesses, ok? Na teoria da predominância dos interesses, legislar sobre o uso de capacete, tá? Essa lei municipal de redenção, Pará, ela falava sobre a dispensa do uso de capacetes para motociclistas, presta atenção, em algumas áreas, porque é comum no Brasil inteiro, não era só em Redenção Pará, mas é comum no Brasil inteiro assaltos ocorrerem e os assaltantes estarem usando moto, né, a motocicleta, e o uso do capacete deixa o assaltante sem ser reconhecido, né? Então, imagine uma lei municipal que dispensa o uso do capacete, que é um item de segurança, né? Então, qual era o entendimento do Supremo até então? E o Supremo não mudou esse entendimento, tá? A distribuição de competência legislativa, ela atende ao princípio da teoria, atende à teoria, né, da predominância dos interesses. E é interesse geral legislar sobre trânsito e transporte. O uso de capacete é interesse geral. O uso de película em sulfilme nos carros é interesse geral. Legislar sobre a profissão de motoboy ou não legislar é interesse geral e não pode cada estado fazer do seu jeito ou cada município fazer do seu jeito. Só que agora, neste momento, e essa é uma análise que eu estou fazendo para você, neste momento da pandemia Covid-19, nós temos o interesse geral de combate, sim, nós temos o interesse geral de controle do tráfego de pessoas e mercadorias e serviços para controlar essa transmissão entre seres humanos, porque a transmissão é entre seres humanos, né?
Sim, a gente tem um interesse geral, mas a gente também tem um interesse regional e local. Então o interesse, ele é mútuo. E aí, eu vou usar uma fala do ministro Alexandre de Moraes, certo? Se eu conseguir achar aqui rapidinho, onde ele diz o seguinte, que a União, certo? Ela nos moldes da Constituição Federal, ela vai ter a coordenação, certo? O papel de coordenação central do combate ao coronavírus, certo? Mas ela não detém o monopólio das medidas. Afinal, medidas de âmbito local e regional exigem conhecimento das peculiaridades de cada região. Estabelecer medidas de restrição de trânsito e transporte não podem emanar, nesse momento, de um ente único, que tem uma visão geral de todo o território. Nosso território brasileiro é continental, certo? Porque não poderia ser uma medida única. E não poderia ser uma medida olhada lá de Brasília. Ela tem que ser uma medida olhada, vista, observada, sentida em cada estado, em cada município. Então, às vezes, num estado você tem um município que está cumprindo o isolamento social e um outro município, alguns quilômetros, que não está cumprindo. Você tem um município que, por exemplo, já colapsou, já esgotou os leitos de UTI, leitos clínicos, e um outro município naquele mesmo estado que ainda tem uma margem muito grande no sistema de saúde pública, porque a população é menor, porque por vários motivos. Então, ainda usando a teoria da predominância de interesses, que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, libera os estados sem que eles abusem dos seus poderes, mas liberem os estados para, dentro das suas competências e dentro dos seus territórios, possam estabelecer onde precisa restringir trânsito e transporte, mais ou menos, e onde não precisa restringir. Ok? Até mais!